Ruth 1,17, a palavra de Deus diz assim, nós vamos ler juntos, por favor. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte, que não seja a morte, me separar de ti. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra foi lida, e nessa hora nós necessitamos da iluminação do teu Espírito, para que nós sejamos por ela instruídos nesse instante. Oramos para que fales ao nosso coração, e que a mensagem dessa noite possa profundamente falar à nossa mente, ao nosso coração, e que ao sairmos daqui nós possamos colocar em prática para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas vivem separadas das circunstâncias da vida. Nós já temos alguma dificuldade em perceber que o juramento de Ruth, feito de modo tão belo a Noemi, ele seja presente na vida das pessoas, porque entendo que deveria ser a morte a única razão para separar pessoas, porque não há nada mais forte, mais terrível do que enfrentarmos o luto, a separação daqueles a quem nós amamos. Porém, o que nós temos percebido é que no cotidiano, pessoas estão separadas, elas estão desconectadas umas das outras por alguma questão que a vida lhes impôs. Quer seja uma decisão equivocada que foi tomada em um momento de pressão, isso acontece conosco. Temos alguma decisão num momento de dificuldade, nós não conseguimos planejar e mensurar todas as consequências dessas atitudes e por essa razão a nossa decisão é precipitada. Às vezes nós levamos em conta os intentos do nosso coração, colocamos em êxito, planejamos e executamos o intento do coração, também sem considerar as consequências e implicações. E com esta razão, pessoas estão se separando ainda em vida. Não apenas no instante em que a morte os separa, mas estão separados em vida. Isso tem acontecido dentro de casa. Maridos e mulheres distantes um do outro dentro de casa. Irmãos que não dialogam, filhos que não dialogam com seus pais, irmãos que não mantêm mais comunhão profunda. Isto porque circunstâncias, problemas, dificuldades da vida lhes afastou. A Bíblia relata algumas histórias de relacionamentos que foram quebrados, de gente que se separou, ainda que provisoriamente, por circunstâncias da vida, e o curso natural dela faria com que permanecessem separados. Se fossem olhar as atitudes que foram colocadas em prática contra estas pessoas que perdoaram, que amaram, elas não conseguiriam reatar um relacionamento por sua própria iniciativa. Elas não conseguiriam manter novamente vínculo, não fosse a graça de Deus atuando sobre a vida deles. Esses relacionamentos estariam fadados a se encerrarem desde o momento da mágoa, desde o momento da separação, e não mais haver restauração. Essas pessoas, elas foram, pela graça de Deus, alcançados, pela misericórdia de Deus ministrados, e tornaram-se então exemplos que nós podemos considerar. Observe a palavra de Ruth à noite. Nada, senão a morte, vai me separar de ti. Nós estamos unidas, aliançadas. Nada, absolutamente nada, se não for a morte, vai me separar de ti. Que juramento bonito. Mas que no nosso tempo, meus irmãos, já se tornou algo quase difícil de vermos. A vida tem separado pessoas. A vida tem quebrado relacionamentos. E é preciso lhe dizer, antes de qualquer outra coisa, que os relacionamentos eles foram quebrados, primeiro, lá no Éden, no jardim onde Deus colocou um homem e sua mulher. Ali há em três aspectos. Primeiro, o relacionamento espiritual com Deus foi quebrado quando da desobediência. O homem que mantinha comunhão diária com Deus, passou então a estar separado de Deus, inclusive sem acesso àquele lugar onde foi a sua primeira morada. Quando nós percebemos, quando Deus chama Adão e lhe diz assim, Adão, você comeu do fruto que não era para comer. Adão então demonstra que essa quebra de relacionamento com Deus e também com a sua mulher, o seu próximo, foram tremendamente afetados. Adão diz assim, a mulher, a pergunta é, você comeu do fruto
Ele não diz sim ou não. Ele diz, a mulher, ou seja, ela tem responsabilidade, que o Senhor me deu, então o Senhor também tem responsabilidade, me deu e eu comi. Como se ele fosse uma vítima da situação. A pergunta de Deus é, você comeu? E a resposta deveria ser sim ou não. E como sabemos, a resposta dele deveria ser afirmativa. Comi. O Senhor falou para eu não comer e eu comi. Ele deveria ter assumido a sua responsabilidade. Mas ficou claro, meus irmãos, que quando o pecado entra no mundo, também os relacionamentos são quebrados. Adão, que vivia em perfeita comunhão com Deus e com a sua mulher, a quem ele disse quando viu pela primeira vez, esta afinal será chamada varoa, porque é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora ele não diz assim, ele diz, a mulher que o Senhor me deu. Que coisa incrível. Então, se relacionamentos são quebrados, nós perceberemos nessa noite que o que traz desses relacionamentos quebrados é o pecado. Mas perceberemos também que onde a graça e a misericórdia de Deus atua, o relacionamento pode ser restaurado, pode ser redimido. Mas lembre-se que a partir de agora, duas coisas concorrerão para que isso aconteça. A graça e a misericórdia de Deus atuando. E um posicionamento nosso em querer que esses relacionamentos sejam restaurados. A primeira questão que quero abordar nesta noite, levando em consideração o exemplo de Abraão, registrado aí no capítulo 20 do livro do Gênesis. A vida separa casais, o Senhor preserva a união. Gênesis capítulo 20 nos conta então um fato muito interessante. Diante da pressão da vida, diante do momento de instabilidade, diante do medo da morte, Abraão então, em determinado instante, resolve conversar com a sua mulher e lhe dizer, olhe, onde quer que nós andemos, nessa nossa peregrinação que o Senhor nos envia, onde quer que nós cheguemos, você sempre dirá que você é minha irmã. E aí então o rei daquele lugar, chamado Abimeleque, o rei de Gerar, toma a Sara para ser sua mulher, com o consentimento de Abraão. Veja o que diz o capítulo 20, verso 2. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Que situação, não? Estamos casados, aliançados, vivendo como marido e mulher, e de repente eu digo, olha, onde quer que nós andemos, não diga minha esposa, porque senão eu posso morrer. Nesse instante, então, você dirá, ele é meu irmão. Portanto, se é irmão, se não há vínculo, ela pode ser desposada. Então Abimeleque resolve, diante da beleza de Sara, tomá-la para ser sua mulher. Meus irmãos, que coisa trágica estava para acontecer. Deus entra então com providência, conforme diz os versos de 3 a 7. E por meio de um sonho, diz Abimeleque assim, vai ser punido de morte, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Abimeleque então vira-se para Deus e diz assim, Senhor, o Senhor vai fazer perecer o ímpio, mas o justo não. O Senhor sabe que quem falou que ela era irmã foi ele, e ela também consentiu. Diz o verso 4, matarás até uma nação inocente? Olha o questionamento deste homem. A providência de Deus em dizer assim, não faça isso. Aí no verso 7 diz assim, agora pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se porém não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Meus irmãos, a curiosidade que esse texto me traz, é que Abimeleque, a quem Abraão julgara sem temor de Deus, diz o verso 8, levantou-se Abimeleque de madrugada. Logo que ele tomou ciência, Deus lhe mostrou a situação, Abimeleque então rapidamente toma de resolver o problema. Ele não espera, ele imediatamente toma então uma decisão, porque ele sabia que algumas consequências poderiam vir sobre ele e o seu povo. Eles poderiam morrer por pecarem contra Deus. Então, rapidamente ele toma providência.
Ah, meus irmãos, o pecado ele tem consequências. O pecado ele traz dor, traz problemas. Abimeleque então falou assim: o senhor vai condenar um inocente? E Deus diz: não, mas devolva a mulher. Agora, meus irmãos, quem passa um carão é Abraão. Olha o que diz o verso 10. Olha a vergonha que Abraão passa como uma consequência da sua mentira. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Meus irmãos, o rei manda chamar Abraão e lhe dá um bom do sermão. O que passava pela sua cabeça quando você colocou em risco a mim e ao meu povo? Você é louco, Abraão. Agora, meus irmãos, o que é que ele vai fazer com uma vergonha deste tamanho? Chega ele, boi, animal, gente com ele. E agora o rei manda chamar e no meio de todo mundo fica sabendo que Abraão, na verdade, era meio frouxo. Era meio calça curta. Misericórdia. Que coisa terrível. Ah, meus irmãos, se não bastasse isso, Abimeleque sabia que sobre ele e o seu povo poderia vir uma maldição. Diz os versos 17 e 18 que Abraão precisou orar para que a esterilidade fosse banida no meio do povo de Abimeleque, porque o Senhor havia ferido este povo com esta maldição. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Meus irmãos, qual que é o motivo que Abraão coloca em risco todas essas pessoas? Olha o que diz os versos de 11 a 13. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Nós conversamos um pouco sobre essa questão, esta semana, sobre a questão ética aqui, de Abraão ter contado uma meia-verdade, que na verdade se estabelece como uma mentira inteira. Ele fala uma meia-verdade, mas que é uma mentira inteira. De fato, ela era meia-irmã. Ele não está mentindo. Ele está falando a verdade. Mas, no fundo, ele omitiu o fato principal. Antes de ser, nesse instante, sua meia-irmã, ela era sua esposa. E como um homem casado, ele deveria ter arcado com todas as consequências, até morrer se necessário fosse. Mas ele não faz. Ele prefere proteger a própria vida, colocando Sara como seu escudo. O motivo, meus irmãos, de Abraão ter se separado de sua esposa era o temor da morte. Ele se preocupou mais com a sua vida do que com a sustentação de seu casamento. Ele preocupou-se mais em permanecer vivo do que sustentar o relacionamento conjugal. Que coisa triste, quando alguém resolve pensar em si mesmo, ao invés de pensar no bem-estar de sua família. Meus irmãos, sabe quantos pecados foram cometidos aqui? O primeiro pecado, já acabei de dizer, a meia-verdade que se tornou uma mentira inteira. E você sabe o que a Bíblia diz? Quem é que é o pai da mentira? O diabo, Satanás. Ele é o pai da mentira. Se não bastasse a mentira, tem um engano. O que foi que Satanás fez no Éden? Causou um engano naquilo que falou com a mulher, provocou ao erro naquela frase que disse: não é assim que Deus disse. Engano é outra coisa que aparece aqui. O egoísmo de pensar em si mesmo. Abraão não pensou nas consequências, nem para Abimeleque, para o seu povo, para si mesmo, para Sara, não pensou nisso. Ele foi egoísta. Se não bastasse o egoísmo, ele também promoveu a cobiça. Permitiu que alguém cobiçasse a sua mulher. E o mandamento diz: não cobiçarás a casa de teu próximo.
Não bastasse a cobiça, Abraão demonstra aqui falta de fé. Quem lhe disse para sair e andar peregrino? Não foi Deus? Sai da tua terra e da tua parentela. Não deveria o pai da fé confiar que Deus era poderoso para conduzi-lo em todos os lugares em segurança? Seria Abimeleque que Deus não poderia guardá-lo? Seria das mãos de Abimeleque que Deus não poderia livrá-lo? O pai da fé desconfiou de Deus. Meus irmãos, e mais terrível do que tudo isso, pior do que a mentira, que o engano, que o egoísmo, que a cobiça, que a falta de fé, é que Abraão já havia cometido o mesmo erro, conforme relata Gênesis 12, de 10 a 20. Esta é a segunda vez que acontece a mesma coisa. É a segunda vez que Abraão passa pela mesma vergonha. Meus irmãos, existem casais que estão separados. Talvez não pelo motivo que levou Abraão a separar-se de sua mulher, mas por outras razões. Às vezes você pensa assim, não, o fato de eu ter feito isso ou aquilo, escondido do meu marido ou da minha esposa, não tem nenhum problema. O fato de eu dizer, olhe, custou tanto, quanto na verdade custou 2 tanto, não tem problema. Cuidado. Mentira, engano, cobiça, falta de fé, foram pecados que Abraão cometeu, que por pouco lhe custaram a vida e a sua família. Que Deus tenha misericórdia de nós e por sua graça promova a restauração do casamento. Observe que quando Deus fala a Abimeleque, devolve a mulher, o que é que ele faz? Imediatamente ele restaura Sara a Abraão. Meus irmãos, minhas irmãs, se no seu relacionamento algo precisa ser restaurado, Deus pode, por misericórdia e graça, promover a restauração. Mas é preciso que você compreenda que não dá para conviver, para brincar, para permitir que o pecado tome conta da sua casa, do seu relacionamento, da sua vida. Um livreto que li tempos passados fala sobre 5 votos para obter poder espiritual. E o primeiro voto diz assim: trate seriamente com o pecado. Meus irmãos, como é triste nós percebemos que um homem da qualidade de Abraão passou por um vexame mais de uma vez, porque não confiava em Deus. As suas experiências depois se aprofundam, e ele é contado sim na galeria da fé dos homens de Deus, mas precisou passar por uma dificuldade tão grande em seu casamento. Em segundo lugar, baseado numa experiência de Isaac, Esaú e Jacó, eu quero então dizer sobre a vida. O Senhor realiza a reconciliação. O capítulo 27 do livro do Gênesis também nos conta então a história de quando Jacó usurpa a bênção de Esaú por meio do engano. O que nós vamos percebendo nessa história, 2 irmãos brigaram, por um tempo despertou ódio de um para com o outro, porque havia uma dificuldade entre eles. O texto então diz, aí 27, de 6 a 12, o seguinte: então disse Rebeca a Jacó seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú teu irmão assim: traze a caça, e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe:
Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu liso. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Está o cenário pronto para enganar o velho Jacó, o velho Isaque, que já não enxerga mais. E agora Jacó faz uso do seu nome, usurpador, para também, além de outras coisas que ele já havia realizado, tomar a bênção de seu irmão. Meus irmãos, a consequência deste ato é a decepção de Isaque, diz o verso 33. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Já imaginou a decepção deste velho? Que nesse instante não conseguia mais distinguir, por sua visão, quem estava diante de si? Tentou pelo tato descobrir, mas foi ludibriado por aquele que entrou e disse assim: sou Esaú, o teu filho. Como consequência disso, irmãos, diz o verso 41 o seguinte: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Meus irmãos, o primeiro homicídio acontece dentro de uma família, e você sabe da história. Abel e Caim travaram uma luta terrível, e um deles foi morto. Agora, mais uma vez, ocorre então ira mortal, a ponto de começar-se a contar os dias para que a vingança se estabelecesse. Os versos de 42 até o verso 42 nos fala então sobre a fuga de Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca, ou seja, tinha fofoqueiro, mexeriqueiro lá, né? Essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. E aí você lê nos versos no capítulo 28, de 1 a 5, que Jacó, quando sai daquela região e vai para Padã Arã, de onde o seu pai saiu, de onde o seu avô saiu, Jacó o abençoa, como diz o verso 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão dos povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. O motivo de toda essa encrenca, agora que a família destroçada por essa situação, pai por um lado, filho mais velho de outro, filho mais moço de outro, a mãe no meio dos dois filhos e também contra o marido, que confusão. Ela se dá por algumas razões. Volte as páginas para o capítulo 25, para você ver que coisas interessantes o capítulo 25 nos revela. O motivo é a bênção da primogenitura. Esse que é o motivo. Mas observe o que é que Esaú havia feito. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Ora, se Esaú vendeu o direito de primogenitura a Jacó, por que agora ele está reclamando aquilo que ele mesmo vendeu? Se arrependeu? Se ele se arrependeu, por que não disse: olha, Jacó, eu me arrependi? De fato, meus irmãos, Jacó era usurpador, esperto, e deu um golpe no irmão. Nós não podemos negar isto. Vendeu por um prato de lentilhas a primogenitura. Esaú vendeu. Jacó foi esperto e comprou. Agora que Jacó toma posse daquilo que ele comprou, Esaú reclama e quer matar o próprio irmão. Capítulo 27, 38 diz assim: disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Chorando por quê? Não vendeu a bênção? Não abriu mão por um prato de lentilhas? Por que agora reclama? E assim somos alguns de nós. Nós fazemos um acordo aqui, nos arrependemos e lá na frente queremos reclamar com aquele a quem nós fizemos acordo. Acontece isso às vezes entre irmãos.
Meus irmãos, aqui há alguns pecados que são cometidos por Esaú, por Jacó, por Isaque e também por Rebeca. O primeiro pecado que quero aqui fazer menção está no capítulo 25, verso 22 e 23. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Olha que mulher piedosa. Consultou o Senhor. E olha o que o Senhor responde. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Isso está claro desde o ventre. Rebeca sabia disso. Por que é que ela não falou disso com o seu marido? Por que é que ela não disse aos seus filhos sobre essa questão? Meus filhos, quando vocês ainda estavam no ventre, Deus assim me falou. É a primeira questão, meus irmãos. Jacó não tinha ouvido sobre isso. E que me parece que lá na frente, quando Rebeca faz toda aquela trama e diz assim: olha, faça assim, o que Rebeca está tentando é fazer com que a profecia que ela recebe de Deus se cumpra. Mas o primeiro erro é a omissão. Depois da omissão, vem a divisão dentro de casa. Olha o verso 28 do capítulo 25. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça, interesseiro. Rebeca, amava a Jacó. Acontece isso na casa de alguém aqui? Olha, amo fulano e amo menos o Beltrano. Os filhos já se sentem assim naturalmente. Mas aqui, meus irmãos, fica claro que havia uma divisão muito clara entre eles. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 27. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Meus irmãos, se tivesse porta, ela ia ser pega pela câmera de vigilância atrás da porta ouvindo conversa. Misericórdia. Divisão dentro de casa, marido, mulher e cada um com um filho. Se não bastasse isto, nós vemos a obstinação lá no capítulo 25, verso 31. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Jacó, o usurpador, falou: não, vende para mim, eu quero o seu direito. Obstinado. Também o capítulo 27, verso 5. Rebeca estava escutando Isaque, que ele falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Meus irmãos, que coração, ouvindo conversa. Já li, 27, de 11 a 13. Quando Jacó entra e diz assim: mãe, eu sou liso, ele é cabeludo. Preocupa não, que nós vamos dar um jeito de enganar seu pai. Olha, meus irmãos, que coisa. E o 27:14, meus irmãos, nos diz de um furto. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe. Ele tirou de onde esses animais? Do rebanho do próprio pai. E o pai tinha dito assim: Esaú vai lá e caça. Por que Esaú não ouviu do pai assim: pega dos nossos rebanhos uma caça e traz? Meus irmãos, quando eu pego algo que não me pertence, eu quebro o mandamento: não furtarás. Misericórdia. Não bastasse o furto, tem a mentira, de 15 a 17. Tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú. Olha, meus irmãos, olhe, tomou a roupa do outro, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Só onde o velho podia pegar. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa que quem fez? Ela mesma. Quem deveria cozinhar, segundo o pedido de Isaque? Esaú. Rebeca entra no meio do caminho, faz, e quem vai levar? Jacó. E o pão que ele havia preparado. Quanta mentira. Meus irmãos, se não bastasse tantas coisas, o verso 20 revela a quebra do terceiro mandamento. Disse Isaque a seu filho: como é isto? Que pudeste achar tão depressa, meu filho?
Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Diz o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Meus irmãos, quanto pecado envolvido numa coisa tão pequena. Aí nós nos preocupamos só com o ódio final e com a morte. Mas observe como esta casa estava marcada pela ação do diabo. Satanás se andando para todo canto. E aí, meus irmãos, não tem jeito, os irmãos vão brigar mesmo. A forma como Deus trabalha na vida de Jacó é fantástica. Queria eu ter tempo para então falar tudo que seria necessário sobre essa questão. Mas observe aí no capítulo 31, verso 3, como é que Jacó retorna depois que ele vai para Padã Arã. 31, 3, diz o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó ouve uma ordem, mas houve também um encorajamento: volta e eu serei com você, pode ir tranquilo. Meus irmãos, por que é que Deus faz assim? Jacó teve duas preciosas experiências. Observe que quando ele fala da caça, ele diz assim: o Senhor teu Deus. O Deus era o Deus de Isaac, ainda não é o Deus de Jacó. Quando Isaac profere a bênção, diz: o Deus de teu pai Abraão, ainda não era o Deus de Jacó. Então Jacó, pela primeira vez nessa transição de Canaã a Harã, Jacó então tem a primeira experiência com Deus em Betel. Capítulo 28, de 18 a 22. Jacó dorme num travesseiro, tem uma visão belíssima, e diz assim: este lugar é a casa de Deus, este lugar eu tive uma experiência com Deus. E a pedra que erigi por coluna, diz o verso 22 do capítulo 28, será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Mas Jacó diz assim a Deus: se Deus for comigo, e me guardar na jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Olha o pedido que este homem faz: Senhor, eu quero voltar, e o Senhor pode me trazer para voltar. Mas agora eu não tenho como voltar, eu preciso ir. E está trilhando o seu caminho. E ele deixa ali uma marca em Betel. Agora no retorno, no capítulo 32, de 22 a 32, Jacó tem uma nova experiência num lugar chamado Peniel. E nessa nova experiência ele não apenas recebe Deus, mas ele diz assim no verso 30, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. É neste lugar, meus irmãos, que o anjo lhe diz assim: como é o seu nome? Ele diz assim: Jacó. Verso 28. Então disse: já não te chamará mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus e com os homens, e prevaleceste. Este homem que em Betel teve um primeiro encontro com Deus, e agora no regresso obedecendo a Deus, tem um novo encontro com o Senhor. Ele está pronto para enfrentar qualquer adversidade. E nesse instante então, ele está pronto para encontrar com Esaú. E no capítulo 33, pelo menos 3 vezes Jacó diz sobre o que Deus fez. 33, 5. Os filhos com a teu servo. Jacó sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus agora. Foi ele que disse: se o Senhor me conceder e voltar em paz, esses são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. No verso 10 ele diz assim: não me recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Quando ele vê o irmão, ele vê a Deus. O verso 11 fala da prosperidade que Deus lhe deu. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Observe que esse não é aquele homem que saiu dizendo: o teu Deus mandou a caça. Ele agora crê e sabe que Deus é que está promovendo esse poderoso encontro dele com o irmão. E quando eles se encontram, eles se abraçam, choram. E agora tem o relacionamento de irmão com irmão restaurado. Em terceiro e último lugar,
A vida separa filhos, pais e filhos. O Senhor promove o reencontro. E neste caso eu quero lembrar da vida de José, um pouco mais à frente aí, também no livro do capítulo 37. Os versos 3, 5 e 9 nos falam o que levou José ao Egito. O que levou José ao Egito foram duas coisas. A primeira, ele ser um filho amado por seu pai. Diz o verso 3. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez de uma túnica talá de mangas compridas. José tinha um destaque entre os seus irmãos, o amor de seu pai. Não bastasse este amor ser destacado por isso, José também era sonhador. É o que diz os versos 5 e o verso 9. É um sonho. E o verso 9, e ainda outro sonho. E José contou do sonho aos irmãos e ao seu pai. Quais são as consequências de José ser um jovem sonhador e um jovem amado por seu pai? Primeiro, ele era odiado por seus irmãos, diz os versos 4 e 5. Os irmãos odiaram-no e já não podiam falar-lhe pacificamente, porque ele era amado por seu pai. Diz o verso 5, por isso o odiaram ainda mais. Já odiavam pelo amor, agora odia ainda mais, porque ele teve os sonhos. 37:11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Meus irmãos, que coisa terrível. Ódio e ciúme por parte dos irmãos dentro de casa, no relacionamento entre irmãos. Se não bastasse viver assim, já odiado pelos irmãos, o seu pai o repreendeu dizendo assim, José, você acha que eu, tua mãe, teus irmãos, vamos nos inclinar perante você em terra? Meus irmãos, José era ingênuo. José não conseguia compreender o significado dos dois sonhos que teve. Por essa razão, ele era odiado. Por essa razão, não lhe falavam pacificamente. Por essa razão, seu pai o repreendeu. Mas José continuou firme na sua sinceridade, na sua ingenuidade. E aqui alguns pecados também são cometidos. O primeiro deles, o ódio. Irmãos, como é difícil, tem pessoas que odeiam os outros. E o problema é que o ódio que está no coração passa para a feição também. Salomão diz num provérbio que o coração alegre aformoseia o rosto. Nós percebemos, meus irmãos, algumas pessoas, o semblante fechado, a vida amarga, porque elas odeiam. Se não bastasse o ódio, eles também estavam irados contra José. Não bastasse isto, eu quero ler o verso 20, para falar de uma coisa terrível que os irmãos de José tinham para com ele. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-no numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Meus irmãos, nós percebemos aqui o dolo, como você preferir. Má intenção, maldade. É isso que esses jovens tinham. Os versos 23 e 24 dizem assim, logo que chegou, eles nem perguntaram, o que é que você veio fazer aqui? E o menino está procurando os irmãos, preocupado, querendo auxiliá-los. Logo que chegou, despiram-no da túnica. A túnica que seu pai lhe deu, lançaram-no numa cisterna vazia sem água. Vejamos no que vai dar os sonhos. Terrível. Meus irmãos, esse povo, esses irmãos mentem para o seu pai. 31 a 33. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talá. Enviaram a túnica talá de mangas compridas, o presente que seu pai deu. Fizeram-na levar a seu pai e disseram, achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Meus irmãos, não é meu irmão, é teu filho. Igual o filho pródigo, né?
Vindo esse teu filho, não é meu irmão não, é teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Além disso, meus irmãos, esse povo era tão falso que eles foram chorar, tentar consolar o pai. Olha o verso 35. Levantaram-se todos os seus filhos, se são todos, estão incluídos esses que estavam cuidando do rebanho. E todas as suas filhas para o consolarem. Que falsidade, né? Cometem o que cometeram, mentem, são maldosos, e ainda, não, tadinho dele, né? Ah, meus irmãos, mas a providência de Deus chega. Todo mundo se esqueceu de José. Só José guardando os sonhos. Olha o que diz o capítulo 41, de 37 a 44. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse a Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o anel de sinete da mão e o pôs da mão de José, fê-los vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, fê-los subir ao segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse mais Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Olhe como a providência de Deus se estabelece. O sonho que Deus deu, foi o próprio Deus que realizou. E agora José está diante de uma situação inusitada. Até hoje, pela manhã, ele estava preso. E alguém se lembrou, tira ele lá da prisão, ele vai conseguir interpretar os sonhos. E agora o preso se tornou o homem mais importante. De uma hora para outra, a sorte dele mudou. Inclinai-vos, este é o homem. Meus irmãos, passa um tempo. E muitas vezes nós não conseguimos entender o propósito de Deus em nossa vida. José compreendeu com clareza o motivo pelo qual ele foi tirado da companhia dos irmãos, da companhia do pai. Sofreu durante anos de sua vida. E uma continha aqui, rápida para você entender. José chegou ao Egito com aproximadamente 17 anos. Se passou os primeiros 13 anos em que ele viveu entre a casa de Potifar e o trono do Egito. Casa de Potifar, preso e o trono. Passam-se mais 7 anos de fome, então José agora tem 37 anos. Se passam pelo menos 2 anos e meio, que já está acontecendo, 7 anos de fartura, 2 anos e meio aproximadamente de seca, e José agora com 40 anos, está diante dos seus irmãos. E ele tinha a oportunidade de exterminá-los, sem ninguém saber de nada. E José diz assim, capítulo 45, versos de 4 a 9. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviaste para cá. Olha que consciência. E sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei: assim manda dizer José, teu filho, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores.
Já imaginou agora a sensação desse velho, quando os filhos chegam e falam assim: pai, nós precisamos contar ao Senhor uma história. Que quem está governando tudo, quem está comandando tudo, é José. Como assim, José? Pai. Quem sabe eles tenham confessado ao pai o pecado, dizendo assim: olhe, foi isso que aconteceu. Nós vendemos o nosso irmão por inveja, por ódio, por tantas coisas, por maldade. O capítulo 46, versos 29 e 30 dizem assim: então José aprontou o carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Quem poderia fazer isso, irmãos, escrever uma história tão bonita, num tempo tão difícil? O que separa pais e filhos, tantas vezes, são pecados como esses que foram aqui cometidos por Jacó, por seus irmãos. E estão pais e filhos separados. Sabe o que é necessário? Ter a mesma postura de José. Observe o que José diz no capítulo 50. E já estou caminhando para encerrar a mensagem dessa noite. Verso 19. Não temais. Jacó já era morto a essa altura. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes, que se conserve muita gente em vida. Não temais. Não temais, pois. Eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meus irmãos, minhas irmãs, é certo que a vida tem causado algumas separações. A vida tem separado casais. Mas o que Deus deseja é que a união seja preservada. Que os votos sejam preservados. A vida tem separado irmãos. Circunstâncias da vida têm separado irmãos. Mas o que Deus deseja promover é a reconciliação. A vida, em alguns instantes, tem separado pais e filhos. Deus deseja promover o reencontro. Sabe qual é a única força capaz de promover tudo isso? O amor. O amor vence o ódio, vence o ressentimento, vence o rancor, vence a ira. O que nós precisamos, na verdade, é aprender a perdoar. Enquanto você não aprender essa pequena palavra de 2 sílabas, e eu não estou dizendo de aprender o significado, mas como cantamos, aprender a perdoar ao próximo. Meus irmãos, se Sara não resolvesse perdoar a Abraão, e dizer assim: Abraão, tudo bem, você errou a 2ª vez, mas vamos para frente. Deus tem nos permitido viver juntos. E nós vamos conservar a nossa união. Se Deus não tivesse trabalhado no coração de Esaú para receber Jacó, seu irmão, um usurpador, um enganador, não haveria reconciliação entre os irmãos. Se Deus não tivesse, meus irmãos, promovido no coração de José uma obra tão preciosa, a ponto dele compreender por que ele foi para o Egito, José poderia ter matado os seus irmãos e nem dar qualquer sinal ao seu pai, Jacó. É o Senhor que faz. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: só de haver demandas entre vós é derrota completa. Quando nós nos lembramos da oração do Pai Nosso, ela nos diz assim: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar é fácil? Lógico e óbvio que não. Não é fácil. Não pense que para José foi fácil. Não pense que para Esaú foi simples.
Não pense que para Sara foi tranquilo. Absolutamente. Mas eles compreenderam que com a graça de Deus é possível amar, perdoar quem nos feriu e restaurar os relacionamentos. Na noite desse dia, o meu convite a você é que você passe em revista a sua própria vida e sua própria história. E perceba, à luz do que ouviu nessa noite, que alguns pecados foram cometidos na casa de Abraão, na casa de Isaac, na casa de Jacó. E o que quebrou os relacionamentos foram o pecado. O que de fato trouxe desunião e quebrou o relacionamento não foi simplesmente aquilo que foi o motivo, escapar da morte, ter o direito de primogenitura ou comprar alimentos. Não foi isso. Ou tomar o trono do Egito. Não foi isso que quebrou os relacionamentos. O que quebrou os relacionamentos foi permitir que o pecado tomasse vez na vida e na família. Meus irmãos, é necessário que nós compreendamos isso. E depois que compreendeu, haver arrependimento. E o arrependimento primeiro é pedir a Deus: Senhor, nós erramos. Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei. Me ajuda. É preciso pedir perdão e é preciso também perdoar. E antes que você me pergunte, eu vou responder. Perdoar significa esquecer? Absolutamente. Eu tenho aqui uma marca na minha testa, você pode depois ver com calma ali, quando eu for te cumprimentar. E eu lembro com precisão o dia que eu caí, eu lembro onde foi. Se fechar os olhos, eu sou capaz de ver as pedras e ver a grama molhada, onde eu corria com um jovem, um amigo chamado Gustavo, e nós estávamos correndo para buscar umas pipocas, e eu resolvi fazer como toda criança, escorregar assim, frear escorregando, e aí eu fiz um movimento na grama molhada. Com isso, eu escorreguei de verdade, e fui de testa numa pedra e cortou aqui. Eu lembro que uma senhora estava com uma bandeja de salgados na mão. Ela jogou aquilo para cima, me pegou no braço e foi procurar meu pai naquela festa de Natal. E de repente, nós não tínhamos carro em nossa casa, de repente alguém lá, um dos funcionários, pegou um carro da empresa e me levou para o hospital. Não lembro o nome da enfermeira, mas eu lembro quando ela aplicou anestesia, e aquilo doeu muito. E me lembro, meus irmãos, que por alguns anos eu ia jogar bola, e quando a bola batia em cima do ferimento, isso doía. Hoje eu passo a mão e só tenho uma lembrança do meu amigo com quem eu corria. Lembro de tudo isso, mas não me traz dor. Eu preciso me lembrar das coisas que fizeram contra mim, mas não lembrar mais com dor. E isso significa, de fato, perdoar. Eu preciso conceder perdão, porque eu também fui perdoado. Meus irmãos, o que seria de mim se quando eu pedi a alguém perdão não tivesse sido perdoado por algo que fiz? O que seria de mim se quando dobrasse os meus joelhos e dissesse assim: Senhor, perdoa os meus pecados, não sentisse o Espírito Santo ministrando ao meu coração da culpa e pudesse cantar como Kleber Lucas canta: eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. A carta aos Hebreus diz que nós devemos nos livrar de todo o peso. E quando você permite que no seu coração permaneça a ira, o ódio, o rancor, você não está livre. A sua caminhada é muito mais dura, muito mais pesarosa. Então, em nome de Jesus, reconcilie-se com quem é necessário. Peça a Deus misericórdia e graça. Peça a Deus que derrame amor no seu coração, para que os relacionamentos sejam reatados e para que você viva feliz com a sua família, com os seus irmãos, com os seus filhos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós temos percebido, meu Deus, no mundo em que tantas dificuldades porque relacionamentos têm sido quebrados. Pessoas enfermas, saúde debilitada,
a alma ferida, as lágrimas que já se secaram, a falta de disposição e alegria em viver, porque na sua trajetória foram feridos por alguém. A minha primeira oração, Senhor, é para que o Senhor derrame o bálsamo da cura nessa hora. Que se há, meu Deus, nessa noite entre nós, corações entristecidos, abatidos, chorosos, ainda que os olhos não derramem mais lágrimas, que o Teu Espírito, meu Deus, nessa hora, que sonda os corações e as mentes, possam derramar a graça do Senhor no coração, e que sintam-se, ó Deus, amados pelo Senhor, a despeito dessas circunstâncias que enfrentaram. Tantas vezes, meu Deus, estas coisas que causaram tantas marcas e tantas dores, já nem se lembram mais aqueles que foram os que feriram, dado o tempo passado. Mas é certo que aqueles que foram feridos continuam na sua memória, no seu coração, relembrando diariamente o sofrimento daquele dia, daquela hora, daquele instante, que foram envergonhados, que foram destratados, que foram humilhados. Ó Deus, essa dor e essa angústia desses corações, só o Teu Espírito que prescuta, que sonda mente e corações, é que pode ir lá e estancar a dor da alma. E nós clamamos para que o Senhor assim o faça, em nome de Jesus. Que haja, meu Deus, encorajamento para receber do Teu amor, ministrar o perdão e, por Tua misericórdia, caminhar com liberdade e não mais preso por essas amarras que a vida lhes colocou. Oro, meu Deus, para que em nome de Jesus, se há nesta noite entre nós casamentos que precisam ser restaurados, que o Senhor o faça. Oro, meu Deus, para que se há irmãos entre nós que precisam reatar os seus relacionamentos, se há no grau de parentesco alguém que precisa reatar os seus relacionamentos, que o Senhor dê graça e misericórdia aos Teus servos para reatarem e escreverem uma nova história a partir desse dia. Oro, Senhor, para que se há entre nós irmãos que perderam a alegria de juntos estar, que o Senhor promova, Senhor, o reencontro como foi o reencontro de Esaú e Jacó. Que haja choro, que haja restauração para a glória do Teu nome. O que sabemos e cremos, meu Deus, é que o pecado veio para semear a discórdia, trazer divisão entre pais e filhos, maridos e esposas, entre irmãos. Mas a graça do Senhor pode restaurar, redimir todos os relacionamentos. Faz isso, Senhor, para a Tua glória, para a exaltação do Teu nome e também para a nossa alegria. Despede-nos em paz, Senhor, quando este culto se encerrar, e que tenhamos uma semana diferente, marcada pelo derramar da Tua graça e do Teu amor em nossos corações nessa hora. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que nos amou e nos perdoou, o amor de Deus, o nosso Pai, que em sua essência é amor, a comunhão e a consolação do doce e santo Espírito que em nós habita, seja convosco, irmãos, com todo o povo de Deus hoje e até o dia da volta de Cristo. Amém.